Boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Que tenhamos aqui um momento muito especial na presença do nosso Deus. Que haja reconciliação, salvação, encontro nessa tarde, nessa noite. Que o Senhor ministre ao meu coração, ao seu coração, e que possamos sair daqui deste lugar transbordando de alegria, pois estivemos na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Ele se faz presente aqui neste lugar. Você pode se colocar de pé. Vamos cantar esses cânticos de adoração e louvor ao nosso Deus. Que você com alegria solte a sua voz e entoe esses cânticos com a alegria do seu coração. Louve, exalte e glorifique o nome dele, o nome do nosso Deus. Ele que é o centro das nossas vidas. Tudo é por ele, por meio dele e para ele. Aleluia. Aquele que
nossa família, que Ele reine sempre em nós. Aleluia. E esse mesmo Senhor, Ele mandou seu Filho para morrer em nosso lugar. E esse foi um favor imerecido. Não merecíamos que o Senhor entregasse seu Filho, mas mesmo assim, por amor, Ele se entregou e morreu em nosso lugar. E nós vamos cantar sobre essa maravilhosa graça do Senhor nessa tarde. Louve e engrandeça o nome dEle. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Se você é livre, cante. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou.
Deus, a palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Senhor que nos liberta. Que possamos continuar crendo no nome de Jesus, que Ele continue reinando em nossas vidas. E falando desse sacrifício que foi imerecido, que o Senhor se entregou em nosso lugar, nós vamos cantar essa próxima música, que possamos agradecer ao Senhor por tamanho sacrifício ali na cruz, por cada um de nós. Miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Sobre toda a escuridão, o seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou.
das trevas me tirou e agora estou na luz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavando, mais alvo que a neve serei. Algo mais. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se este sangue lavando, mais alvo que a neve serei. Santo Deus, amado Pai, estamos na Tua presença, Senhor, te buscando aqui neste lugar, porque compreendemos, ó Deus, que não há outro lugar em que possamos estar, a não ser que seja na Tua presença. Não há outro lugar melhor do que este lugar. Escolhemos aqui, ó Deus, a melhor porção. Escolhemos aqui, ó Deus, estar face a face com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos, ó Deus, estarmos diante de Ti, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. E nós cremos que não estamos aqui por acaso. O Senhor tem um propósito para cada coisa. E se estamos aqui é porque o Senhor preparou algo especial para cada um de nós nessa tarde, nessa noite. E que a Tua vontade, Senhor, se cumpra em nossas vidas. Se há em nós algo que precisa ser mudado, que seja mudado em nome de Jesus. Que algo em nós que precisa ser restaurado, que seja restaurado em nome de Jesus. Que vidas sejam tocadas nessa tarde, nessa noite, pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Porque um dia o Senhor nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos levou para a maravilhosa luz, para diante de Ti. E crendo no Senhor Jesus, nós cremos também numa vida eterna junto ao Senhor. Ó Deus, limpa-nos e nos faz alvos mais que a neve. Ó Pai, continua na direção deste culto. Que o Senhor continue a ministrar a cada coração aqui, naqueles que estão aqui presencialmente, naqueles que estão acompanhando por meio da internet. E aqueles que estão, ó Deus, se dirigindo até este lugar, que possam chegar em paz e que juntos possamos declarar que só o Senhor é Deus, digno de toda adoração e de todo louvor. Recebe a nossa adoração, que ela possa chegar a Ti como cheiro suave. Continua conosco, Senhor, é o que Te pedimos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Graça e paz, igreja. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando o nosso culto vespertino. E eu queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez. Pode levantar a mão, gente. Se não há, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos para os nossos avisos da semana. O primeiro é o nosso PG no Lar, que acontece toda terça-feira, às 19h30. E o dessa terça-feira vai ser na casa da nossa irmã Janice, que fica ali na rua Sindulfo Barreto, número 21, a antiga D10, aqui mesmo no Orlando Dantas.
E a escola de paz. Então, peçam atenção maior aos responsáveis das nossas crianças para que estejam presentes nesse dia. Vai acontecer no dia 23 de maio, às 15 horas, aqui na nossa igreja. Então, vai ser um momento de aprendizado, onde vocês também vão poder tirar dúvidas com a nossa irmã Valéria, que é a diretora do departamento infantil. Então, todos estão convidados. E o nosso Juntar Panelas, que vai acontecer no dia 24 de maio. E como o vídeo que passou hoje de manhã, que vamos passar daqui a pouco também, diz que tudo acaba em comida. E aqui é assim, gente, tudo acaba em comida e vai ter muita comida boa. Então, venham e se junte com a gente. Pode passar o vídeo. Eu amo essa igreja, Jesus. Deus, eu amo esta igreja. Nunca me tire daqui, Jesus. Só no arrebatamento. Jesus, só me leve no arrebatamento para que eu possa contemplar toda a glória aqui desta igreja. Glória a Deus. Meu Deus, eu amo ser crente. Eu amo viver nesta igreja com o povo de Deus. Porque tudo acaba em comida. E tu sabes que eu amo comer, Jesus. Glória. Isto é uma bênção. Oh, quão bom e agradável. Eita glória, Jesus. Amigos e irmãos, comunhão, Nunca me tire daqui, Jesus. vinho e pão. Como orvalho desce da mão. Então, gente, estamos aguardando vocês, tá? Domingo de manhã, às 11h30, logo depois da nossa ABI. Culto cantado vai acontecer no dia 31 de maio, às 8h30. Então, todos estão convidados. E a Assembleia das Mulheres Batistas de Sergipe. Então, esse é um recado para as nossas mulheres da nossa igreja. Estão todas convidadas. Vai acontecer no dia 30 de maio, aqui também na nossa igreja. E a inscrição custa R$30, mais 1 quilo de alimento não perecível. Então, faça a inscrição de vocês. E é muito importante que vocês estejam para participar desse momento que, querendo ou não, é a escolha da direção das mulheres. E o culto da família vai acontecer no dia 31 de maio, às 17 horas. Então, todos estão convidados. E, em paralelo ao culto da família, no nosso andar lá de cima, vai acontecer o culto infantil com a nossa missionária Priscila. E com um tema sobre a família também. Família que escolheu caminhar com Deus. Então, enquanto vocês estão aqui, as crianças vão estar lá em cima no culto. E no final do culto vai acontecer a Cantina Kids. Então, tem muitas coisas deliciosas. Tem sopa de carne, bobó de frango, bolo de limão, com valor bem acessível. Então, acabou o culto, os irmãos podem se dirigir, que a cantina vai estar acontecendo logo ali na frente. Quero convidar agora nosso irmão Carlos. Graça e paz, irmãos, boa tarde. Como é bom estar na casa do Senhor, podemos louvar e exaltar o nome dEle. Agora vamos fazer a leitura bíblica. Está no Salmos número 100, Salmo 100, verso 2. Vamos lá, queridos, todos juntos. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dEle com cânticos. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, agora nesse momento também de fidelidade, de ação ao Senhor, daqui a pouquinho estaremos entoando o hino de número 491 do HCC, mas antes disso, eu quero fazer uma outra leitura bíblica, lá de Provérbios, verso 3, capítulo 3, versos 9 e o verso 10. Vamos ler todos juntos também esse texto. Vamos lá. Honra ao Senhor com os teus bens e com primeira parte todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho todo. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nesse momento, nós entoaremos o hino número 491 do HCC com a nossa irmã Rose. E você que está aqui nessa noite, pode vir até o gasofilácio, depositar aqui então a sua oferta, o seu bem. Você que está em casa, pode também fazer através do seu Pix. Você que está aqui, gostaria de fazer através do Pix, observe que na poltrona na frente tem um QR Code e você também pode fazer uso, tá bom? Louvemos então ao nosso Deus.
São 4 estrofes, toda a igreja cantará a primeira e a quarta estrofes. Só as vozes femininas a segunda e as vozes masculinas a terceira estrofe. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, Está orando ao Senhor em gratidão pela sua fidelidade em nossas vidas, que nada tem faltado, e pela presença dEle todos os dias, em todos os momentos. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e engrandecendo o teu santo nome, ó Pai. Estamos na tua casa, na tua presença, e é um grande privilégio, ó Deus. Em gratidão a ti, ó Deus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai. Pela tua provisão, pela tua bondade, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado com nossas famílias, ó Pai, pelo teu cuidado com a tua igreja. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, permaneça em nossas vidas, ó Pai, cuidando e provendo de todas as necessidades, ó Pai. Coloco a vida dos fiéis em tuas mãos, ó Pai, daqueles que em gratidão a ti depositaram dízimos e ofertas, ó Deus, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas na vida de cada um deles, ó Pai, e que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades daqueles que no momento, ó Pai, não depositaram, mas que o Senhor conhece todas as necessidades dele, ó Pai, que não venha faltar o alimento na mesa, ó Pai, que não venha faltar o amor a ti, ó Deus, que não venha faltar o tempo, ó Deus, e dedicação a ti, que possamos, ó Pai, estarmos gratos e felizes, ó Pai, na tua obra, trabalhando para ti, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, meus irmãos. Essa música todos conhecem, então peço que cante conosco também. És fiel, sim, tu és fiel, Rei dos reis, Senhor, sim, tu és fiel. És fiel, sim, tu és fiel, ao Senhor Salvador o meu louvor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares. Todo o universo vem, pois te louva. Pleno perdão, tu das paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor.
Senhor, fiel a mim. És fiel, sim, tu és fiel, Rei dos reis, Senhor, sim, tu és fiel. És fiel, sim, tu és fiel, ao Senhor Salvador, o meu louvor. Ao Senhor Salvador, o meu louvor. Amém. Toda honra e glória seja dada a nós, Deus. Paz seja com todos. Hoje eu quero falar sobre um encontro transformador com Cristo. Eu peguei uma maneira de evangelizar e eu questionava as pessoas, eu fazia uma pergunta: você já teve um encontro com Cristo? Algumas pessoas diziam, de todo dia. Eu falei, então você não teve. Você não teve. Porque o encontro com Cristo, ele está em nós todos os dias. Como é que eu vou encontrar alguém que está dentro de mim? Não pode. E aí as pessoas falavam assim, mas então, me diga aí, como é que é esse encontro? Eu falei, se esse encontro é o seguinte, se eram casados, eu perguntava, você dorme de conchinha com o seu marido ou com a sua esposa? Aí eles falaram assim, sim. Eu falei, mas o seu esposo e a sua esposa não sabem o que está no seu coração. Você pode dormir sem chorar, mas o teu coração pode chorar. Mas Jesus sabe. O seu cônjuge não sabe o que você está passando. Quantas mulheres não abrem o seu coração para o seu marido? Quantos maridos não compartilham com a esposa aquele momento de tristeza? Quantos irmãos não abrem o seu coração? Mas Jesus sabe o que está no seu coração. Eu sou psicanalista, então eu trabalho muito a questão do inconsciente. E hoje eu quero trabalhar sobre esse encontro com Cristo transformador, um verdadeiro encontro que transforma, sustenta e renova a cada dia. Porque Ele conhece, Ele te chama e Ele te transforma. Estar dentro de uma congregação não quer dizer que você tenha tido um encontro com Cristo, e longe de mim de questionar a sua fé com Cristo. Mas há uma necessidade de nós trazermos a verdade de que existe no nosso interior. Quando a gente olha para o texto de João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que... Agora não tem como eu não falar, né? O que é todo, né? Todo aquele que nele crê, e esse crer que não é só acreditar na existência, mas é confiar a ele a sua vida. Porque muitas vezes
a igreja que nós pertencemos, ela pode ser algo que nos impede de sermos verdadeiros na entrega com o nosso Deus, porque eu estou bem, eu estou alegre, eu me sinto bem amado, mas eu preciso saber se esse encontro que eu tive, quando os irmãos estavam cantando aqui, principalmente agora, o louvor hoje, parece que Deus falou assim, cante esses cânticos aí que eu quero falar ao coração da igreja. E aí, para complementar a ministração. Então, a gente fica pensando, fala assim, o que Deus quer falar com você? Hoje, quando nós olhamos, quando Cristo Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam dele. Vejo a vida de personagens bíblicos que tiveram essa experiência do encontro com Jesus, que foram salvos. Não tem como uma pessoa encontrar a Cristo e não ter a vida transformada. Aí você pode falar assim, mas pastor, o jovem rico, ele encontrou, mas eu estou falando do encontro espiritual. Eu não estou falando de um encontro físico, porque encontro físico a gente pode ir em qualquer lugar onde se fala de Jesus. As pessoas, quando elas estão desesperadas, elas vão em tudo quanto é lugar, tentando achar uma resposta. Eu conheço pessoas que falavam assim, chegaram hoje, que são convertidas, falaram assim, olha pastor, eu fui para a igreja católica, eu fui para a evangélica, eu fui para o centro espírita, eu fui para o macumba, eu fui para o candomblé, eu fui em tudo quanto é lugar. E eu falei assim, e eu não encontrei. Porque da mesma maneira que aquela mulher samaritana chegou e questionou Jesus, aonde eu devo adorar a Deus? Em Jerusalém? Em Samaria? Aí ele falou assim, nem lá nem cá, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então eu quero nessa noite falar para vocês, meus amados, que há uma necessidade de você não questionar, mas avaliar como está o encontro que você teve com Jesus. Porque é esse encontro que vai nos levar para o céu. Não é apenas uma vida religiosa. Quando a gente olha para homens e mulheres que tiveram um encontro com Jesus, eles tiveram as suas vidas transformadas, suas vidas mudadas. E aí eu posso falar com certeza que eles viveram um processo de transformação vivido após esse encontro com Jesus. Temos Zaqueu. Zaqueu, o vazio quando é compensado pelo poder e pela posse que tem. Lá em Lucas capítulo 19, verso 1 a 10, eu não estarei lendo esse texto. Zaqueu aparentemente possuía uma personalidade compensadora, sendo rejeitado socialmente por ser cobrador de impostos, e provavelmente marcado por complexo relacionado à baixa estatura e rejeição social. Desenvolveu o mecanismo de defesa ligado ao controle, ambição e acumulação material. Por que predomina a personalidade de Zaqueu? Zaqueu era um homem melancólico e colérico. Melancólico pela carência afetiva e possível sentimento de inadequação. Colérico pela busca do poder, ascensão e domínio financeiro. Eu não sei como é a sua vida. As pessoas, elas lançam um bel prazer para ela como a única esperança. As pessoas falam assim, não, eu quero ser rico. O dinheiro pode comprar uma casa, pode pagar um plano de saúde, pode comprar um carro top, pode fazer o que quiser, mas o dinheiro não compra um lar.
o dinheiro não compra a saúde. E aí eu fico a imaginar, eu falei assim, que tipo de encontro eu tive com Jesus? Porque o encontro de Jesus com Zaqueu, ele transformou a vida daquele homem. Porque ele era mal visto. E hoje nós temos, diante do nosso país mesmo, diante da realidade do nosso país, políticos que não estão nem aí. O importante é eles terem dinheiro, eles terem conforto, eles terem tudo. Mas, na realidade, há um vazio em cada pessoa. Nilson do Amaral Fanini, ele diz que o vazio que existe no ser humano é um vazio do tamanho de Deus. Então, prazer nenhum preenche esse vazio. Dinheiro nenhum preenche esse vazio. Zaqueu era um homem que era cobrador de impostos, e ele não era bem visto. E naquele momento que ele recebia, ele achava que ele estava prosperando. Ah, meus amados, mas a prosperidade sem Cristo, ela é temporal. A prosperidade com Cristo, ela é eterna. Por isso que o salmista diz em Salmos 35, verso 27, cantem e alegrem-se o que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor se agrada na prosperidade do seu servo. Essa prosperidade que nós temos não é uma prosperidade momentânea, é uma prosperidade que eu olho para minha esposa e falo assim, eu sou um homem próspero. Eu olho para a minha família, eu sou um homem próspero. Eu olho para a igreja que eu pertenço, eu sou um homem próspero. Porque quantas pessoas hoje, até mesmo no meio da igreja, vivem como Zaqueu. Comem bem, se vestem bem, mas existe um vazio. E esse vazio, muitas vezes, pode levar as pessoas ao desespero. E quando Zaqueu, ele, por ser melancólico, ele tinha essa carência afetiva, e ele simplesmente, amados, correu atrás daquilo que poderia suprir essa carência dele. Quando a gente olha para quando ele encontrou Cristo, ocorre uma reorganização do ego de Zaqueu. A culpa reprimida emerge. Nasce o desejo de reparação e o dinheiro perde a função narcisista. Porque o dinheiro ele nos coloca poderoso, não é isso? Você já viu aquelas pessoas que têm carro bonito? Não tem problema nenhum não, viu, meu irmão? É meu sonho ter um carro bonito. Mas a pessoa para andar, ela já anda assim, só olha por cima do ombro. É o poder. E como igreja, por ter pertencimento como igreja, nós precisamos ter o poder de Cristo Jesus, que é o evangelho do reino de Deus. Não há outro poder que transforma a vida. O poder que transforma a vida é o evangelho. Foi isso que Paulo falou em Romanos capítulo 1, verso 16, quando ele diz, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar a vida. Quantas pessoas estão no meio da igreja e são doentes? Eu atendo pessoas evangélicas e até pastores que têm gatilhos. Mas como é que é possível? Uma vez uma pessoa religiosa chegou para mim no meio da sessão e falou assim, vamos descobrir qual é o seu gatilho. E aí eu falei, eu preciso falar contigo. Aí ele transformou o rosto dele. Aí eu falei, por que você mudou a fisionomia? Ele falou assim, porque eu tenho um trauma desta palavra. Eu preciso falar com você. Porque ele tinha um avô severo que o tratava mal e batia nele, e aquilo ali foi gerando um gatilho na vida. Hoje, talvez, se nós tivéssemos
uma ressonância magnética espiritual, talvez ela revelaria que tipo de gatilho a igreja tem. Gatilho que ela não consegue se libertar. Zaqueu, ele tinha gatilhos. Ele simplesmente cobria aquele vazio dentro daquilo que ele tinha que perece. A mesma coisa, quando nós colocamos as nossas decisões predominando acima da vontade de Deus, que é boa para as nossas vidas, agradável de ser vivida e é perfeita, a gente perece. Porque Provérbios capítulo 14, verso 12 e 13, que diz que há caminho, que ao homem parece, mas o seu fim é caminho. Aí o 13 diz, até no riso terá dor o seu coração, e o fim da sua alegria será tristeza. Não faça desse culto um escape de um momento de tristeza na sua vida, porque você já teve esse encontro com Cristo, e Ele tem que mudar a sua vida. Zaqueu mudou na hora. Ele subiu numa árvore para ver Jesus, e o que chamou a atenção não foi quando ele apareceu na árvore, mas o coração dele. Quando Deus fala lá em Provérbios 23, verso 26, filho meu, dai-me o teu coração. É porque Deus se relaciona com o meu coração, Deus não se relaciona com o meu talento, Deus não se relaciona com a minha posição de pregar, com o meu conhecimento bíblico, Deus se relaciona com o meu coração. Porque o encontro com Cristo muda o coração do homem. Se o teu coração ainda está com aqueles pensamentos do passado, há uma grande probabilidade de você não ter tido o encontro com Jesus. Você pode ter tido encontro com uma religião. E isso tem que ser pessoal, e eu gostaria que os irmãos, eu oro a Deus, como eu orei muito, que ninguém saia daqui ofendido. Mas está na hora da gente rever o que nós temos vivido. Qual é o fruto que eu tenho dado por ter tido o encontro com Cristo? Zaqueu, quando encontrou Jesus, ele reorganizou o seu ego. A culpa já não havia mais. Nasce o desejo de reparação. E aí ele falou assim, olha Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se alguém chegar para mim e falar assim, espera aí Zaqueu, você me deve isso, eu vou devolver quadruplicadamente. Isso é só transformação feita pelo encontro com Cristo. A restituição aos pobres demonstra um encontro com Cristo, porque os valores para a vida de Zaqueu não são mais os que perecem, mas aqueles que são eternos. A mulher samaritana, a busca afetiva em relacionamentos sucessivos. Meus irmãos, que tem das igrejas, gente que está embarcando em namoro, noivado, casamento, para preencher vazio, não é brincadeira. E Paulo, ele diz em Coríntios, que se o marido morrer, não case, case com Jesus. Muitas pessoas estão querendo embarcar num relacionamento por causa de uma solidão que ela não administra. Eu falei, casa com Jesus. Essa mulher, ela tinha um gatilho. Essa mulher, ela buscava validação afetiva. Seus múltiplos relacionamentos sugerem uma tentativa inconsciente de preencher um vazio existencial. Mas quando ela teve o encontro com Jesus, aquele temperamento sanguíneo por necessidade relacional mudou. Melancólica também pelas dores internas e frustrações acumuladas. Ela demonstra carência afetiva. Eu nunca fui carente depois que eu me converti, nem com irmã, nem de amizade.
Eu já lá na minha vida fora de Cristo, Júnior, eu já não ficava bajulando ninguém para ser meu amigo. Meu pai sempre dizia: meu filho, as pessoas vão aceitar você do jeito que é. E se for amigo, vão mostrar o que você precisa mudar. Se não for o seu amigo, eles vão conviver até você preencher o espaço do vazio na vida dela. Então, meus amados, essa mulher samaritana, ela, quando teve o encontro com Jesus, ela teve o quê? Primeiro, libertação. Essa mulher, ela foi muito maltratada, porque ela tinha que buscar ao meio-dia a água, porque ela era chacoteada, ela era rejeitada. E o encontro com Jesus na vida dessa mulher produziu quebra da negação, restauração de identidade, ressignificação da vergonha. Eu faço uma pergunta para todos os pacientes, falei assim: você já invalidou a sua identidade? A maioria diz sim. E o que é invalidar a sua identidade? É você não ser você. E nós que já temos Cristo, a minha identidade está em Cristo, não mais em mim. O apóstolo Paulo, já a vida que eu vivia na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não vou invalidar a imagem de Cristo que está em mim para rir, para conquistar alguma atenção, para ser convidado para alguma coisa. A igreja precisa se preparar para a vinda de Cristo. Hoje, se nós soubéssemos que Jesus vai voltar meia-noite, o que você faria em relação a Cristo? Muitos ensinos estão errados, que fala que Deus já perdoou os pecados, ninguém precisa mais se preocupar. A parte dele realmente ele fez, mas ele condicionou. Ele condicionou a todos a tomar posição diante dele. Aí ele fala: você quer relacionar comigo? Então vamos botar umas normas aqui, para mim ter um relacionamento íntimo contigo. Eu quero que você ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Separe o meu nome das coisas do mundo que você se relaciona. Venha o teu governo. Deixa eu dominar a sua vida, porque meu filho Jesus, quando ele esteve aí em João capítulo 15, verso 5, ele diz que ele é a videira, vocês são a vara, e ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então pronto, acabou. Domingo passado o pastor Gildo pregou sobre isso aqui. Vai fechar negócio? Senhor, é para fechar. Eu tenho uma oração que eu faço direto: Senhor, não me faça arredar o pé de onde eu estou, se a tua presença não for comigo. Êxodo 33, 15. Eu estou indo para a Amazônia. Dia 13 de junho, eu estou indo para a Amazônia. E quando nasceu no meu coração de ir naquele barco missionário, só para pastores, eu apresentei a Deus. E a minha oração, irmão Carlos, foi essa: Pai, não me faça arredar o pé de onde eu estou, se a tua presença não for comigo. E aí eu fui andar. Eu falei assim: Deus, aonde eu vou mandar carta pedindo oração e obviamente uma oferta? Porque a passagem de Aracaju para Manaus, eu nem fazia ideia de quanto seria. A inscrição custando 2.700, eu não tinha esse dinheiro, Deus. Aí eu escrevi, mandei, pessoal, orem.
Aí um casal que eu e minha esposa cuidamos, que já cuidamos, hoje não, chegou e falou assim: pastor, manda o Pix. Mandou a minha inscrição, 2.700. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, mas mandei lá, paguei. E aí daqui a pouco eu chego e falo assim: agora é a passagem para Manaus, que todo mundo está falando que era caro. Aí eu liguei para um diácono da primeira igreja batista em Caruaru, irmão Monteiro. E ele falou assim: pastor, eu vou ver aqui. E ele conseguiu uma passagem de ida e volta, saindo de Aracaju, por R$1.800. E aí, simplesmente, eu falei assim, e ele ligou e falou assim: olha, o senhor não manda 1.800, o senhor manda 1.700, que eu quero entrar com R$100. Eu falei: glória a Deus. Mas eu estava conversando com o doutor Leandro, ele não está aqui hoje não, né? Nem a doutora Samira, eles são lá de Manaus. Eu falei: rapaz, eu vou lá para a sua terra. Faça um favor para mim. Ele falou assim: que legal, tomara que você goste de Manaus. Tá? Aí eu expliquei para onde eu vou, porque eu vou entrar na Amazônia, nesse barco. E aí ele falou assim: tá. Eu falei assim: rapaz, vê com alguém lá, para encontrar um hotel próximo ao cais lá, as barcas. Ele falou assim: para quê? Eu falei: para me ficar, para me pegar o barco. Eu vou pegar no dia 15, às 11h30. Eu falei assim: o senhor ficar em hotel? O senhor vai ficar na minha casa ou na casa de Samira? Mas mediante isso tudo que eu recebi de Deus, eu falei: Deus, não me faça arredar o pé de onde eu estou, se a tua presença não for comigo. Porque nem toda porta que se abre é de Deus, amados. Aí você fala: mas como isso? Eu tenho base bíblica? Tenho. Paulo estava preso. Abriu-se as cadeias, as portas. E ele não fugiu, ele não saiu. Aí quando um crente tem uma necessidade, surge um negócio, ele já vai achar que é de Deus. Não, meus amados. Não faça isso, não. Pergunte: Senhor, é para fazer? E coloque esse texto como base, é uma sugestão: não me faça arredar o pé de onde eu estou, se a tua presença não for comigo. Deus já tem o horário certo, tudo planejado. Quando a gente olha para Salmo 139, verso 14, que ele diz, eu vou parafrasear, que eu antes de estar informe, o Senhor já sabia todos os meus dias. Antes da substância ser formada no ventre da minha mãe, Deus já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Que Deus é esse? Que transforma a vida como transformou dessa mulher samaritana. E essa mulher que era mal falada, ela ousou ser missionária. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, existe o desejo ardente de nós compartilharmos o amor de Deus. Se não há, Paulo Vieira, que é o dono de um projeto CIS, eu fiz esse CIS com ele, e ele falou uma coisa que impactou. Ele falou assim: olha, você que já teve um encontro com Jesus, se você não tem necessidade de falar desse amor, há uma grande probabilidade de você não ter entendido nada. A mulher samaritana, ela foi direto para a cidade, onde ela era mal falada, ela era rejeitada, talvez esculachada, mas ela já não queria saber. Ela falou: não, eu vou lá. Ela falou assim: olha, vem aqui, eu achei aquele que falavam dele, o Cristo. A cidade toda foi para lá ele. Uma mulher mal vista,
Por que isso aconteceu? Porque quando a pessoa tem um encontro com Cristo, tudo muda. Nós somos transformados de glória em glória. Está na hora de nós entendermos que o encontro com Cristo, ele é transformador. E eu questiono isso na minha vida, todos os dias, Senhor, não duvidando. Eu falei, Senhor, o que hoje eu preciso fazer para refletir a transformação que o Senhor Deus fez na minha vida? Essa mulher samaritana, amadas, meus amados, ela deixou aquilo que era uma supressão de uma necessidade dela, que era deixar o cântaro, símbolo da antiga tentativa de saciar sua sede emocional, porque finalmente encontra significado espiritual. Jesus, ele chegou para ela e falou assim, a água que eu te der, você não terá mais sede. E ela estava tão perturbada dentro dela, que ela falou assim, então me dê dessa água que eu não preciso vir mais aqui. Porque você já parou para pensar que tem situações que as pessoas vivem, mas vivem em cima de pressão, de força. Eu vou suportar, eu tenho que fazer isso, mas eu não gosto, eu não queria fazer isso, mas eu estou cativo a essa situação, eu estou presa emocional sobre essa. Aí você paga um preço de negociar a sua identidade. Escute bem, você que teve um encontro com Cristo, você não invalide mais a sua identidade, porque ela é a identidade de Cristo Jesus. Mas isso é você que tem que entender, não sou eu que tenho que ficar falando aqui, não. Uma outra pessoa que tem a impulsividade emocional e o ego instável é Pedro. Perfil da personalidade, Pedro apresenta traços claros de impulsividade, intensidade emocional e oscilação entre autoconfiança e fragilidade, aquela oscilação. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Pedro, ele era um cara que tomava frente. O id dele ia e se manifestava, a impulsividade. Mas tem hora que o superego dele, que é a moralidade, também se manifestou. Principalmente quando Jesus falou que ele teria que ir para Jerusalém, morrer. O que era necessário. E ele, moralista, foi lá e repreendeu Jesus. Não faça isso com o senhor, não, hein? Muitas vezes o nosso moralismo é quando é influenciado pelo inimigo de nossas almas. Porque Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Por isso que quando nós somos transformados pelo encontro que nós tivemos com Cristo, nós não andamos mais segundo o que eu acho. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus já dizia isso lá em Isaías 55, verso 8. Aí vem Paulo e diz ali em Efésios capítulo 2, que verso 3, nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então não coloque os seus pensamentos dentro da igreja, sem antes você falar, isso é de ti, Senhor. Porque ideia todo mundo tem, gente. Quem não tem ideia boa? Então está na hora de nós entendermos isso. Pedro era colérico e sanguíneo. Colérico pela impulsividade e pela liderança. Sanguíneo pela expressividade emocional. Ele, na impetuosidade, ele fez o quê? Cortou a orelha lá do cara. Você já falou precipitadamente? Eu já. E depois você falou assim, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu falei? O apóstolo Pedro, ele é um dos apóstolos que mais experiência teve com o Senhor. Mas Pedro andou com Jesus, mas não era convertido.
Pedro viu o poder, mas não era convertido. Está lá em Lucas 24. Quando Jesus fala para ele: Pedro, e tu, quando te converteres, vai e anuncia os teus irmãos. Nós somos convertidos porque nós temos a palavra de Deus, o Novo Testamento, que nos ensina a fazer o que Deus quer. Pergunta repetida que Jesus, na sua infinita sabedoria, arrancou Pedro. Alguém fala assim: mas a psicanálise e a psicologia não casam. Não, é tudo ego. Do ego. Psicanalista acha que psicólogo não é isso. Não eu. O psicólogo não recebe a psicanálise. Eu falo: tá bom, meu filho, fica com o seu pensamento. Aí tem um que fala assim: o que é a psicanálise? A psicanálise, ela trabalha com o inconsciente. Ela vai enfiar a mão dentro de você e vai tirar você que está aí dentro. E isso nós já vimos na Bíblia, quando Paulo diz: hoje nós vamos fazer isso aqui. Examine-se o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Seja você com Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando nos finais dos tempos. Prepara-te, porque esse dia está chegando. Depois do encontro com Jesus, Pedro, que tinha negado a Jesus por medo, no capítulo 4 de Atos, ele foi preso, apanhou, e a Bíblia diz que ele saiu regozijado, digno de ter sido achado para sofrer por Cristo Jesus. E às vezes a gente não é resiliente para perdoar as ofensas. O irmão falou mal de mim, eu não vou perdoar. O irmão fez aquilo, eu não vou perdoar. Não podemos esquecer que se eu não perdoar, o meu Pai Celeste não me perdoará. Está escrito. A palavra de Deus é a verdade. E é interessante que em João capítulo 12, versos 47 e 48, ele diz: olha, eu não vim julgar, porque já tem quem julga vocês, a palavra que eu vos tenho dito. Então, no dia do juízo, se eu chego lá, eu vou chegar. Aí Deus vai abrir os livros, e ali vai revelar: você perdoou? Não. Então eu não posso te perdoar. Não sou eu, mas a palavra que é imutável, que eu não posso mudar, é ela que vai julgar a gente. Meus irmãos, se vocês soubessem o que está dentro de mim aqui, eu falo: Deus, em nome de Jesus, eu preparei 2 folhas de sermões aqui, coloquei esse card, eu falei: Jesus da glória. Mas está na hora da igreja despertar. Vamos pegar o tema aí da juventude, o ano passado, desperte deste sono, baseado ali em Romanos 13, 11, e é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós aceitamos. E o apóstolo Paulo, findo a minha palavra com o apóstolo Paulo, tinha mulher pecadora, mas eu vou ficar mais não. Maria Madalena, que parece como alguém profundamente marcada pelo sofrimento psíquico e opressão espiritual. Ela sofria dependência emocional, mas essa dependência emocional acabou quando ela encontrou com Cristo. O apóstolo Paulo, o rigor moral, a rigidez e a transformação da identidade. Paulo demonstra inicialmente uma personalidade extremamente rígida, racional e controladora. Colérico e melancólico. Ele apresenta reações em cima de uma ignorância. Por isso que ele escreveu ali em Atos capítulo 17,
que Deus não leva o tempo da ignorância. Mas escute bem, meus amados, está na hora de nós revermos a nossa vida. Hoje eu pensei, Senhor, eu vou fazer um apelo. Mas quando a irmã Luana apresentou, não tinha visitante, né? Então eu falei, se é Deus querendo falar com os irmãos. Há um mundo lá fora precisando de vocês. Esse encontro com Jesus que nós tivemos leva-nos a refletirmos a glória de Cristo Jesus. Há duas etapas de terem um encontro com Jesus. Aquilo que você acompanha os feitos de Jesus, mas aquele que você é transformado. Porque o apóstolo Pedro, ele andou com Jesus e até a maneira dele falar mudou. Porque quando ele estava negando a Jesus, ali em Mateus 26, 70 e pouco, 73, se eu não me engano, ele simplesmente foi denunciado pela maneira que ele falava. Então, até nisso nós somos denunciados. Se nós falamos com altivez, nós demonstramos que nós não tivemos o encontro com Jesus. Se nós falamos com rigidez, também a mesma coisa, porque Deus inspirou. Salomão escreveu uma coisa lá em Provérbios capítulo 15. A palavra branda e a dura não é o tom da sua voz que leva a autoridade da sua vida, mas é a graça de Deus. Não é você ser conivente com o erro, mas é você deixar sair uma palavra temperada dos seus lábios. O apóstolo Paulo, ele perseguiu, ele tinha uma rigidez ideológica, ele tinha necessidade intensa de controle dentro da fé dele. Dentro da fé dele. E a gente acha que está certo, por isso que fala assim, Senhor, a tua palavra me diz, façam isso. É um conselho que eu estou lhe dando no nome de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 16. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, antes de você falar, Senhor, em nome de Jesus, testifica ao meu espírito, Senhor, para que eu não deixe sair nenhuma palavra que eu vou julgar você e vou dizer o que eu acho. Nós vamos dar conta de todas as palavras. Mateus 12, versos 36 e 37. Porque pelas tuas palavras, você vai ter que dar conta. Até das palavras frívolas. Porque pelas tuas palavras, tu serás justificado ou condenado. Como é que vai ser esse julgamento? Eu estou orando a Deus para falar com o pastor Gilton, para Deus falar ao pastor Gilton, para ele trazer a mensagem que ele diz que vai escrever até um livro sobre o inferno, que as igrejas não pregam mais sobre isso. Por isso que a gente talvez não está preocupado com aquelas pessoas com quem nós trabalhamos, nós não estamos preocupados com um parente que ainda não teve o encontro com Jesus. Inferno e céu, e só vai para o céu quem teve o encontro com Jesus. Meus queridos, findo essa minha palavra, o encontro com Cristo não apagou instantaneamente a estrutura emocional dessas pessoas, mas transformou a direção das suas vidas. Em muitos casos, Jesus trouxe à consciência dores reprimidas, confrontou o mecanismo de defesa, restaurou identidades fragmentadas, deu novo significado ao sofrimento, transformou culpa em propósito. A psicanálise observa os conflitos humanos, mas o Evangelho mostra a possibilidade da redenção desses conflitos. Cristo não apenas mudou o comportamento externo, mas sim, porque o nosso externo foi. Você já chegou perto de uma pessoa, é mais espírita que fala isso.
Nossa, eu vejo que você tem uma áurea boa. É isso que eles dizem. Mas é a fé deles. Eu falo, não é a áurea não, meu amigo. É porque é a glória de Deus que está sobre mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 3:18 que nós devemos andar com caras descobertas, refletindo a glória de Cristo, que é a imagem de Deus Pai que está no céu. Você quer sentir uma alegria amanhã? Seja instrumento na mão de Deus para falar do amor dele para alguém. Quem já teve experiência aqui de falar do amor de Deus e ver que a pessoa recebeu, e ela fala assim, nossa, que alegria, uma pessoa se converter, nossa, é bom demais. A pessoa fala assim, olha, essa palavra veio dos céus para mim, você sai alegre. Meus irmãos, eu fico olhando para vocês e falo, o que vocês não farão se vocês deixarem o Espírito Santo conduzir a vida de vocês? Porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo que nós devemos falar a tempo e fora de tempo do Evangelho. E se eu não falar, ai de mim, essa é a expressão que Paulo falou, ai de mim se eu não pregar. Irmão Carlos, prega o Evangelho amanhã, mas não queira mudar as pessoas de religião, gente. Não fala para eles serem evangélicos. Fala para eles conhecer a Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça. Querido Deus, Tu conheces os corações dos Teus filhos e as Tuas filhas aqui, Pai. Eu quero colocar diante de Ti a minha vida também, meu Deus. De tudo que o Senhor tem nos oportunizado vivermos, Pai. Mas agora, Deus, nós precisamos da Tua ajuda a praticar a Sua palavra, Pai. O Senhor nos deu a Tua palavra, meu Deus, porque ela expressa a salvação. E nós vimos a salvação na vida de pessoas diferentes, Deus. Por isso que a Tua palavra nos diz que o Senhor amou o mundo. O Senhor não amou um grupo, o Senhor amou o mundo. Eu não sei o que está no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, mas o que eu sei, Pai, é que o Senhor oportunizou eles virem aqui, meu Deus, nessa noite. Por isso, Deus, que o Senhor nos dê coragem para vivenciarmos o que nós ouvimos através dos cânticos, através da ministração da palavra e através das orações. Deus, fala conosco, Deus. Fala conosco ainda hoje, o que Tu queres que eu faça, Deus. Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor ali em Ezequiel 30 que o Senhor buscou entre os homens um que se colocasse na brecha e não tinha achado. O Senhor Isaías diz que procurei entre os homens, quem enviarei? Deus, que o coração desses irmãos aqui nessa noite possa dizer, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui para falar e testemunhar do Teu amor para os meus pais, pelos meus filhos, para os meus parentes, Deus, para testemunhar aos colegas de trabalho, Deus. Não quero sorrir com aquilo que faz o Senhor chorar. Deus, levante essa igreja com ousadia e intrepidez, Pai. Que eles sintam a necessidade de orar pelos vizinhos, Deus, para que os vizinhos possam vir te ouvir a Tua palavra, Deus, que transforma a vida, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos oportunizado. Traga o Teu filho, pastor Gilto de Riachuelo, Pai, sob Tua santa proteção, meu Deus. Nos dê a Tua graça que nos basta, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chega em casa e fala, Deus, testifica o meu espírito. Essa palavra que o pastor Darlison trouxe não é uma palavra confortável,
é tão difícil isso para mim. Seria tão bom eu trazer uma mensagem aqui, que eu mostre a teologia, eu mostro muita coisa. Mas é uma palavra que pode levar você a levar o Evangelho, tá bom? Deus abençoe. Vamos passar, quero convidar os diáconos. Equipe de louvor também.